Berserk, Vagabond e Vinland Saga. O trio seinen que todo fã de mangás conhece. Mas você já se perguntou como essas obras começaram? Eu sou o Júnior e no ponto de partida de hoje voltamos ao início de cada uma dessas histórias para descobrir suas inspirações e entender como elas evoluíram para se tornarem clássicos. E eu não estou sozinho neste podcast, pois estou junto com o meu parceiro Maitos. Fala galera, tô aqui pra gente falar do trio seinen, né? Esse trio de mangás que a galera gosta, né? Cada um pelo seu motivo. E que aí virou hit, né? Porque muita gente acha que seinen é basicamente só isso. De certa forma mas não apenas. Mas aqui a gente falaria desses clássicos aí, cada um à sua maneira, cada um de um autor muito conceituado aí, né? Com o Hobbes. Opa, e aí, gente? Tranquilo falar de só 3 mangás seinen, né? Porque só existe esses mangás seinen. O resto não existe, porque é hard shonen, tá ligado? Então vamos falar, dos mangás que são pra pessoas adultas, né? Só adultas podem ler isso. Estou aqui também com o Talion. Tem gente que quando tá triste, sofre, ouve um pagodinho, ouve um sertanejo sofrência, uma Marília Mendonça, né? E tem gente que se enterra além da academia em Vinland Saga, Berserk e Vagabond para suprir as tristezas da vida, olhar para esses personagens e falar, caramba, né? Eles são literalmente eu, passei por isso também. Então a gente tá falando desse mangá que é pra você, né? Que no seu momento mais difícil da vida, leu esses 3 mangás. E se não leu ainda, vai ler em algum momento, com certeza, né? E por último, aqui com o Igaraki. Salve, salve, pesada. Vamos falar aqui dos únicos 3 mangás existentes, né? Os únicos mangás bons aí que temos pra ler, né? O pique, né, da mídia. Estamos bastante ansiosos para comentar, né, esses grandes nomes, esses grandes renomes, assim, na indústria. E eu começo aqui o podcast, né? Esse quadro, o ponto de partida, é um quadro que a gente fala do primeiro capítulo de mangás, né? No caso é do trio seinen. E eu começo com uma pergunta que já vai além desses primeiros capítulos, mas tem que ser feita porque, né? Se a gente tá falando de Berserk, Vagabond e Vinland Saga juntos, tem que fazer a pergunta de, assim, por que esse é o trio seinen no final das contas? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Algum ponto de vista? Cara, talvez sejam porque elas são histórias que se vendem como mais maduras naturalmente, né? E aí eu acho que isso chama a atenção das pessoas. Assim, cada uma tem um motivo específico pra isso, tá ligado? Eu acho que com o advento das redes sociais e comunidades de mangá emergindo, essas 6 foram sempre se destacando, tá ligado? Olha, eu tenho pra mim que a gente pode deixar bem claro que a temática dos 3 mangás são temáticas que chamam muita atenção. Berserk eu falo porque, bom, foi inspiração pra diversas mídias diferentes, né? Ele criou praticamente o próprio gênero, não criou o próprio gênero, mas ele tem uma influência tão grande na mídia que é quase impossível fugir de Berserk em algum momento da vida, né? Acho que qualquer um que joga videogame, viu Dark Souls, sabe que a inspiração que Dark Souls sempre teve em Berserk, sabe a inspiração que Skyrim teve em Berserk, enfim, por ter feito muita popularidade por conta dessa influência, acaba que fica muito conhecido. Vagabond, acredito que não só pelo Inoue ser um autor muito conhecido, mas muito por conta da temática samurai, né, porque isso sempre foi uma temática que chama muita atenção das pessoas do Ocidente e do Oriente. Musashi é muito mais conhecido do Oriente do que aqui, mas só essa temática de espadas e lutas entre samurais já é uma coisa que chama muita atenção entre as pessoas. E Vinland Saga não preciso nem dizer, né, porque temática viking extremamente popular, qualquer série viking que saia, ou qualquer filme viking que saia, ele tende a ter uma popularidade mais alta só por ser viking. Então, eu acho que dá pra... Eu acredito que muito por conta disso, né? E acabou sendo bastante difundido, já que se estende para um nicho muito maior de pessoas que podem consumir essas obras em função das temáticas que elas tratam. Eu acredito que é muito por causa que esses 3 mangás, eles compartilham de que o ponto principal é a jornada do protagonista. E eu acredito que isso ressoa com muita gente, principalmente do público masculino, pelas dificuldades que eles passam. E por isso eu acredito que é muito famoso e muitas pessoas conseguem ver a qualidade desses mangás por causa desse compartilhamento dessa temática, né, de crescimento do personagem. Tacando meu troito sobre esse tema, é porque, assim, tem um motivo óbvio também de que por que são esses 3 seinens? Porque eles são muito famosos. Não sei se eles são os 3 seinens mais famosos, porque vai entrar outras coisas no debate, mas no final das contas, Berserk, Vagabond e Vinland Saga são mangás que estão aí há muito tempo, um dos anos 80, outro dos anos 90, outro dos anos 2000, estão aí há muito tempo, fizeram sucesso, Vinland Saga conseguiu fazer sucesso com o anime, Vagabond não teve anime, mas mesmo assim é do Inoue, criador de Slamdunk, e mesmo não tendo anime, vendeu muito também. Berserk teve seus animes também, mas deu certo. Berserk é outro que deu muito certo também, além de que vocês falaram das influências
influências. Discutindo um pouco a mais sobre a ideia de trio seinen, a gente tem que falar algumas coisas que são um pouco óbvias aqui. O trio seinen acabou sendo algo parecido com esses 3 mangás, porque, assim, tem um aspecto arte, né? Citando outros mangás seinen que são famosos, mas pra comparar isso aqui, macho, nunca que Ping Pong poderia entrar no trio seinen, sabe? Eu não tô entrando na questão de, é porque ele não durou muito tempo. Não, eu tô entrando na discussão de arte, sabe? Que as pessoas, muita gente não ia entender uma arte mais europeia, por assim dizer, em vez de ser aquela arte realista, aquela coisa que o cara desenha cada fio de cabelo, cada folha caindo, nossa. As pessoas não iam reconhecer isso pra ser parte do trio seinen, porque, né, as pessoas associam que o shonen acaba sendo aquela coisa mais cartoon, aquela coisa mais boba, agora o seinen é sério. Mundo real, coisas acontecendo, violência tem, e a violência que tem é visceral, é gore, é impressionante. Esses 3 compartilham uma temática que no primeiro capítulo não dá pra notar isso, óbvio, mas com o contemplado das 3 obras tu nota isso, que é se os Battle Shonens, os shonens de porrada, usam muito da batalha usam muito da batalha para fazer o mote da história, mesmo que possam questionar isso em muitos momentos, não sei o quê. Esses 3 mangás aqui questionam se a violência realmente preenche o ser humano, sabe? Eles têm essa temática que acaba se envolvendo por, sei lá, questões de pacifismo, questão de essa vida não é a vida que eu quero manter, etc. A questão do ciclo do ódio, não sei o quê. Esses 3 mangás contemplam isso. Eu tô fazendo essa pergunta também porque, se tu voltar no tempo, assim, o Vinland Saga, ele entrou de gaiato, mesmo que ele mereceu espaço, ele entrou de gaiato e permaneceu, né? Porque, assim, tu voltar uns 10 anos atrás, e acredito que o Talion vai concordar mais comigo, cara, ninguém ia falar que o trio seinen é esses 3 mangás, ninguém ia citar Vinland Saga, as pessoas iam ficar contemplando entre, sei lá, Gantz, Tokyo Ghoul, Kingdom, etc. Vinland Saga ia aparecer também, mas o Berserk e Vagabond estavam bem mais sedimentados do que Vinland Saga. Existia essa referência muito no passado de que Gantz era uma referência a ser um seinen clássico como Berserk e Vagabond, né? Numa época em que Gantz era muito mais popular como anime de Gantz, né? Porque assim, teve dublagem e tudo aqui no Brasil, então isso fez com que uma galera acompanhasse mais, então foi grande referência pelo menos no Brasil, de seinen, junto com Berserk e Vagabond, né? Uhum. Mas, no final das contas, isso foi sendo substituído com o tempo por Vinland, muito porque Gantz não tem um peso tão grande assim, ao ponto de conseguir manter essa temática, né? De ter o carinho das pessoas por tanto tempo como Berserk e Vagabond. Até porque quem já leu Gantz ou teve algum contato com Gantz sabe muito bem que não é muito tragável, né? Se você vai realmente ler um mangá pra qualquer um. Diferente da temática viking, que chama muito mais atenção, né? Não vou nem falar do quesito escrita aqui, porque muita gente conhece Vinland, mas nunca nem leu, né? E que isso acontece bastante com o trio seinen. As pessoas falam muito sobre o trio seinen, sobre como eles são obras boas, legais, mas grande parte das pessoas sequer leu alguns volumes, só tem uma ideia do que se trata, e isso aconteceu muito com Gantz. E aí quando veio Vinland acabou tomando esse lugar por conta da temática viking, e vale salientar que Vinland veio numa época que a série, se eu não me engano, a série Vikings, que também é bastante popular, estava em alta, né? Então isso certamente ajudou a difundir essa popularidade da obra. E pra fechar o tema, eu queria só adicionar umas coisas, porque eu tava me questionando isso do trio seinen, né? Aí que, né, eu falei, eu voltei pra 10 anos atrás numa postagem do Reddit, no R-Mangá, do The White Hunter, perguntando qual era o Big Three do seinen. Porque, né, você tem o Big Three que é Naruto, Bleach, One Piece, que é o Big Three do shonen. O cara tava contemplando qual era o Big Three do seinen. E além desses mangás que eu citei, né, voltando que essa é uma discussão que ocorreu em 2014, 2015, mas o tanto de nome que tem muita coisa que faz sentido e muita coisa que tu percebe que, nossa, era a época só, sabe? Porque, por exemplo, tem muita gente citou Monster, 20th Century Boys, Oyasumi Pum Pum, sabe? Coisas que entraram na discussão. Mas, por exemplo, teve gente que fala de Ubel Blatt, sabe? Cara, esse maluco foi longe, hein? Nossa. Prison School. Esse é bom, esse merecia estar. E pra fechar aqui, teve também gente que falou de Monster Musume, tá? Então... Mas enfim, aí só tacar um comentário a mais pra apimentar a discussão. Esses daí podem ser o trio seinen, o Big Three do seinen, mas nenhum deles acaba sendo o One Piece do seinen, né? O Hobbs vai concordar comigo nessa questão, que é o One Piece do seinen se chama Kingdom. Ué, cara. Não, se eu fosse falar o One Piece do seinen, cara, infelizmente Kingdom não é, porque Kingdom não atingiu a popularidade que merecia. Kingdom é popular, vai ser publicado nos Estados Unidos, tá ligado? Uma hora vai chegar no Brasil. Se fosse falar o que seria, tipo, One Piece do seinen, seria Berserk. Eu entro mais em questão de narrativa do mundo. Se eu fosse falar, seria Berserk, pô, porque o universo de Berserk, querendo ou não,
é grande. É interessante de você ver o universo de Berserk. Acho que tu falar, tipo, do tamanho, né? Porque ambos são mangás muito grandes, né? Demografias diferentes. E se não fosse por hiato, Berserk era pra ser maior que One Piece, tá ligado? É irônico falar isso, porque o próprio Oda diz que odeia temáticas sérias demais e que envolvem muito sofrimento, né? Mas enfim, entrando agora propriamente na discussão do primeiro capítulo, com Berserk, mangá lançado em 1989 na revista Monthly Animal House, que acabou se tornando a Young Animal, que é uma revista quinzenal que publica Futariete, eu queria mencionar isso só. E também se publica Sangatsu no Lion. Verdade. Criado por Miura Kentaro e, cara, Berserk conta a história de Gantz, o espadachim negro, temática medieval, temática de D&D. Meu Deus, o mangá seinen impressionante. Mas a primeira coisa que tem que falar desse seinen aqui do Berserk é que grande arte, viu? Grande arte. Eu falo, dos três, primeiro capítulo, pra mim é a melhor arte de Berserk. Porque o Miura, ele já é um puta artista desde o começo. Porque esse aqui, a gente vai comentar os capítulos negativos, que são uma prévia do que Berserk ia ser. Porque muita coisa que tem aqui, ele não usa, e muita coisa que tem aqui, ele usa, só que usa de coisas diferentes, tá ligado? Mas, cara, o Miura é um puta artista desde o começo da carreira, cara. É impressionante. Tipo, você vê, tipo, a primeira página, ele metendo no bicho lá, tipo, só aí, tipo, o monstro já tinha, tipo, muito detalhe interessante, sabe? Tipo, grotesco, assim, é legal pra caralho, sabe? O grande trunfo de Berserk é como o desenho dele é meio sujo, né? Ele utiliza o desenho dele é muito, ele utiliza muita sombra no desenho do Miura, mas muita rachura também. E isso dá um destaque muito forte para as expressões de Berserk que acabam precisando ser por vezes exagerado em função do mundo cruel que o Guts vive, né? Então, e vale a menção de que é importante salientar que muita gente não acha a arte de Berserk boa no começo por conta de ter lido em scan, né? E não a oficial. Certamente por scan, por a arte do Miura ser mais suja, parece que em scan não é tão boa assim essa arte dele. O que não é verdade. Se vocês pegarem o mangá original, que é o que a gente recomenda, que a gente faz, né? Claro, pra ler, vocês vão ver como a arte do Miura, ela já começa muito acima do que outros mangás, no geral, tendem a, como o próprio Vinland Saga, né, tendem a começar assim nos primeiros capítulos. Eu acho que a arte do Miura, ela é muito diferente de mangá por si. Ela é muito mais rígida. Os quadros, eles são mais parecidos com quadrinho. Porque ele não tem muita fluidez na questão de ser quadro por quadro. Ele é mais quadro de impacto. Eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho isso bem interessante, assim, até mesmo pra época. Eu acredito que ele tenha se inspirado bastante em quadrinhos mesmo pra fazer Berserk, assim. Acho bastante interessante. Eu queria só mencionar o que o Mads falou da primeira página ser impactante. Eu queria falar que Berserk, pra mim, tá no trio de páginas impactantes, primeiras páginas impactantes, junto com o lagartão comendo o cara no Dororedoro e a Fuko se jogando da ponte no Undead Unlucky. Caralho, mano, você colocou Undead mesmo de Berserk, mas que isso? Acho que a primeira vez que eu fui ler no físico. Acho que eu não conhecia muito Berserk, cara. Do nada eu vou abrir meu volume físico. Essa história que todo mundo comenta, cara. Já tá o Guts transando com um demônio, cara. Pô, que é isso, cara? Vou continuar lendo. É um negócio que quase ninguém fala nessa porra, cara. Que deveriam falar mais, tá? Esse capítulo não mostra tanto, mas quando mostra é engraçado. Cara, o Miura tem um humor bom, né, cara? Tem, mano. Tem o Puck ali, cara. Assim, quando eu fui ler Berserk pela primeira vez, eu não gostava do Puck, eu achava ele irritante. Só que depois, o Puck virou um dos personagens favoritos de Berserk, cara, porque Berserk tá na merda, Puck faz você rir, tá ligado? Então Puck e o Guts são aquelas pessoas inseparáveis, tá ligado? Que o Guts depende muito do Puck pra ele não se perder, tá ligado? Depois ele é onde arranja outros amigos na jornada, mas o Puck é essencial na jornada do Guts, tá ligado? O Puck é muito engraçado, cara. Se você for ver nesse capítulo inteiro, tipo, o personagem mais limpinho que tem, tipo, que o Miura mais usa o preto é o Puck, tá ligado? Enquanto o Guts é o mais, tipo, tem essa sombra, assim, mais essas coisas detalhadas, tá ligado? Pra dar esse contraste realmente. E tem a questão também que o Puck, o Guts está vivendo nesse mundo, que à primeira vista é um mundo medieval, um mundo meio corrupto, com um monte de violência, tragédia, não sei o quê. E o Puck parece meio que uma criatura mais inocente. Aí tem esse paralelo entre os dois. Aí tu fica se questionando como é que essa amizade vai se tornar. Será que o Puck vai continuar sendo entre aspas, anjo na vida do Guts? Ou o Puck vai se corromper à tristeza e caos que o mundo está proporcionando a eles? Nossa, isso eu achei massa. Também a dinâmica dos personagens, em que o Guts, ele é um protagonista mais
calado, e o Puck é aquele que conversa com ele, que faz ele contar as coisas, né? Eu acho isso bacana também no primeiro capítulo. Pra tu pegar um pouco a dinâmica de como funciona aquelas coisas ali, a relação dos dois. Gosto como o Miura vai colocando vários elementos pra já trazer o que ele quer pra história, né? Eu digo que dificilmente alguém que leu o primeiro capítulo de Berserk foi pros próximos esperando algo mais leve, digamos assim. Porque ele já começa te chocando, mas o Miura também coloca pequenas dicas. O Guts sem um olho, o Guts sem uma mão, sem um braço, a galera sendo cortada ao meio, existindo as prisões sendo praticamente calabouços sujos, onde a execução é a única opção de punição. Ele vai colocando vários pequenos elementos. Se você for olhar nas páginas, o Guts vendo as pessoas sendo sequestradas, canibalismo, logo no começo, para que a gente se acostume com esse mundo, não vou dizer distópico, mas com esse universo todo que o Guts vive, apresentando pra gente muito do que vai acontecer ainda no futuro, né? O Guts já começa como um grande filho da puta no começo. Ele é só um cara que, a princípio, né? Aparentemente, à primeira vista, ele só se importa com ele mesmo e não é um absurdo ele se importar com ele mesmo, considerando o mundo que ele vive. A gente fica talvez com pena do Pluck, né? Pensando, poxa, o que o Pluck tem a ver com isso tudo, né? Porque é um personagem que até então não fez nada. Não parece pertencer àquele universo. Porque é muito distante uma fada, digamos assim, à primeira vista, uma fada limpa naquele mundo, assim, inocente, querendo ser amigo do Guts, acreditando que ele o salvou por uma benevolência do destino. Enfim, é interessante como o Miura gosta de tratar isso logo de caras, para que essa surpresa não aconteça de forma tão abrupta nos próximos capítulos e não engane ninguém, né? O leitor a pensar que é uma história diferente da qual ele quer mostrar. Então, eu acho interessante como essas dicas estão ali. Quem leu mais volumes de Berserk sabe muito bem, voltando pro primeiro capítulo, né, consegue ver muito bem como essas dicas colocadas no começo fazem o Guts ser um personagem tão interessante lá na frente. Não, e até os paralelos que acaba fazendo no próprio primeiro capítulo, de cenas que vão se repetindo. Por exemplo, a gente zoa aqui, achou meio cômico a cena do sexo, né? Que é o que acaba sendo icônica. Mas assim, ela acaba sendo um paralelo com o que o Guts vai acabar fazendo no final com o vilão, sabe? Ele conseguir enganar, não pelo sexo com o cara, né? Mas assim, ele vai fazendo o mesmo tipo de cena que, ele destrói o cara, engana o cara, pensa que ele tá frágil, arranca a cabeça dele, nossa. Lá na frente tem uma ligação com o porquê o Guts faz isso e com o passado do Guts, isso é muito legal, né? Ele consegue conectar isso de uma forma que isso seja chocante, mas também não seja tão gratuito assim, ao ponto da gente não entender, que não tem um propósito do porquê isso acontece. Eu gosto de como isso é tratado mais pra frente, mas realmente o primeiro capítulo, à primeira vista, não é pra qualquer um. Coisa boa também, tipo, a gente tá falando porque agora um pouquinho, acho legal, é que como a gente não sabe nada sobre o Guts, mas a gente sabe que ele passou por muita coisa, e o Puck é quem questiona, é meio que o Puck, ele se coloca ali como essa dinâmica que muitos roteiros de mangá usam, roteiro no geral usa, né? Você, tipo, tem um personagem que experienciou muita coisa, e um que, tipo, tá conhecendo ele agora, então, coincidentemente, a gente conhece junto dele, sabe? Então, tipo, tem muitas perguntas ali, coisas sobre o universo que ele vive, tipo, a marca da maldição, por exemplo, que é uma grande coisa ali que o Guts carrega. A gente não sabe o que é. Ele dá umas pistas sobre o que é, ele te instiga a saber disso e a curiosidade do Puck se torna sua, tá ligado? Com o leitor. Eu acho isso bem legal, sabe? Exatamente. É quase como se o Puck fosse fosse o leitor sendo transportado para esse universo, né? Quase como se ele fosse o protagonista, né? No sentido de ele dá a visão pro leitor do que acontece. Então eu gosto como ele inverte essa perspectiva, ao invés da perspectiva do Guts, é uma perspectiva do Puck. No final das contas, bom primeiro capítulo, viu? Mostra um pouquinho do que vai ser um universo de Berserk, mas não mostra muito, mas ainda é intrigante você querer ler e consumir pra onde o Guts vai, pra onde essa história vai. Essa história é tão grandiosa. É curioso que, tipo assim, esse capítulo é o primeiro, mas ao mesmo tempo não é o primeiro, né? Tipo, ele depois não é nem considerado. Eu acho meio esquisito, mas é legal. Esse é o primeiro capítulo que o Miura fez de Berserk, mas são os capítulos negativos. O capítulo 1 é daqui 16 capítulos negativos aí. Depois começa a Berserk começa realmente mostrando o passado do Guts desde quando ele nasceu. Então pode pular esses capítulos. Peixe pula, viu? Só que esses capítulos são interessantes pra você ver como muita coisa que o Miura usa lá pra frente, sabe? Então não pule esses primeiros capítulos, pelo amor de Deus. Mas que o Miura não considere, entre aspas, tipo, esse capítulo, entre aspas, não é canônico, os caralho.
Tipo, ainda assim, tipo, é legal pra você ter meio que uma introdução de Berserk, sabe? Tipo, entender como o universo funciona, então como as dinâmicas ali existem. Depois você viu o passado. Enfim, tudo ganha mais peso se você ler o arco do Espadachim Negro. Eu tinha outra pergunta pra fazer. Vocês acham que quando o Miura, ele resolveu colocar o Guts como espadachim negro, ele tava na visão dele, pensando no Kirito do Sword Art Online pra fazer uma referência, assim? Não, no final das contas, que Deus o tenha, o Miura, né? Quem não sabe, infelizmente o Miura veio falecer. Ele não conseguiu terminar o mangá, mas o amigo dele, que eu esqueci o nome dele, pegou os rascunhos dele e vai terminar Berserk. Pra mim, Berserk tinha que acabar ali, no último capítulo. Tinha que acabar, mas infelizmente, né? O próprio Miura falou que ele queria que Berserk continuasse mesmo com a morte dele, tá ligado? Então vai continuar até o final. Pra mim, que não li o mangá, eu terminaria Berserk e botaria, tipo, Berserk, sei lá, 2, ou New Adventures, ou qualquer coisa, assim, sabe? Mano, porque incrivelmente eu consigo perceber que não é o Miura escrevendo. Porque falta alguma coisa ali, tá ligado? É triste. Agora, indo pro próximo mangá, Vagabond, de Inoue Takehiko, lançado na Morning, revista da Kodansha, revista semanal da Kodansha, em 98. E, cara, então imagina você que leu Slamdunk, que tava feliz, e você tá comprando a Morning, não sei o que, lendo o Gon e sendo feliz com a história do dinossaurinho. Aí joga essa hecatombe aqui, contando a obra e vida de Miyamoto Musashi na visão de Takehiko Inoue. Nossa senhora. Mano. Eu não queria ser repetitivo, tá ligado? Que ele não é a primeira obra dele, tipo, dele, que é a primeira obra dele, Slamdunk, tem uma obra antes. Cara, mas ele evoluiu muito, tipo, de Slamdunk pra Vagabond, cara. A gente fez um review de Slamdunk, inclusive confiram lá no... Deve ter na descrição aí, não sei. Ou procura no canal aí no Spotify ou no YouTube. Mas, cara, é muito legal porque você percebe na arte dele, com ele desenhando os personagens. Se eu for comparar com o final aí de Slamdunk, da parte da última partida, é muito parecido já, sabe? Tipo, você já consegue ver que, tipo, ele ainda manteve esse estilo. E isso é muito legal, assim, de se observar. É interessante como ele trata um acontecimento histórico, né, na obra dele, que em teoria eu sinto que é um pouco mais complicado de se trabalhar em determinados momentos, até porque tem que existir um certo respeito com a imagem do próprio Musashi, né? O próprio Inoue já falou sobre a dificuldade de escrever um final pra Vagabond em função disso. Novamente, não só tem que existir esse respeito, mas tem que trazer alguma novidade para que o leitor fique preso a isso. E logo de cara, talvez dos 3 mangás até agora, eu acho que, na minha opinião, Vagabond é o que tem a melhor arte de começo, assim, logo de cara. Talvez por Inoue já ser um autor muito mais consagrado do que o Miura e o Kimura, isso. Mas é também bacana como essa mudança brusca, né, de vir para um shonen de esporte, que é o Slamdunk, para um seinen como Vagabond, onde é uma história muito mais pesada, muito mais realista, algo extremamente mais filosófico do que o próprio Slamdunk. E o Inoue consegue fazer com maestria, tal como fez o Slamdunk, mostrando quão bom ele é como artista, né, como mangaka, que ele não se prende a um gênero só. E acho que isso traz muito do que... Isso diz muito do que ele pode fazer ainda pra frente. Se eu não conhecesse Vagabond, lesse o primeiro capítulo, que por sinal o mais curto dos 3, né, tem 40 páginas, mais ou menos, então eu certamente seria uma história que eu iria querer acompanhar logo de cara, porque me ganhou muito, né, só nessas primeiras partes. Enfim, eu sinto que existe uma seriedade a mais ali naquele momento, porque considerando que a gente não conhecesse o que Berserk vai ser no futuro, parece que Berserk vai se propor a ser uma história mais fantasiosa, não tão pesada, mas no sentido gráfico da coisa, não tão pesada no sentido filosófico, enfim, no sentido questionamentos sobre a vida, né? Parece que o Berserk vai ser mais nesse estilo, enquanto que Vagabond tende a parecer uma coisa muito mais sem nem pro lado psicológico mesmo da parada. Então, pra mim, foi o capítulo assim, mais pesado, talvez também pela proximidade, né? Porque que a gente pode sentir com os personagens, até porque em Vagabond todos eles são humanos, enfim, até porque foi uma história real. E isso acaba trazendo um quê diferente pra história dele. Não que Vinland não seja, mas quem leu Vinland sabe que tem umas coisas ali que a gente consegue se afastar um pouco dos personagens e não ficar tão próximos a eles como se eles fossem, como se eles tivessem de fato existido, né? Enfim, de todo modo, me impactou bastante o capítulo de Vagabond. Eu já tinha lido, mas reler, ainda mais conhecendo um pouco mais das histórias do Inoue. Eu não tinha lido Slamdunk, por exemplo, até então, me deu um pouco de noção da experiência da grandiosidade que o Inoue é dentro do mundo dos mangás, né? Eu acho que esse primeiro capítulo ele reflete muito do que o Inoue ele atingiu no final de Slamdunk, porque ele tem muita desse ar meio filosófico, esse ar meio contemplativo, até no primeiro capítulo de
de Vagabond. Já no primeiro capítulo ele já faz esse ar, assim, de uma história que vai ser algo muito a mais do que ela se parece. Enquanto Slandan, que no começo era algo muito mais contraído. Eu tenho pra mim que o Inoue, ele passou por uma transformação espiritual muito grande no final de Slandan, que por isso que todas as obras dele depois tem esse peso tem esse peso filosófico, esse peso contemplativo muito grande. E Vagabond já começa com isso. Acho muito interessante. Te fisga logo no começo, principalmente por causa da sua arte muito fluida, que é muito fácil de você passar pelos quadros lendo, assim. Ele te faz ter uma leitura, ele faz os seus olhos passarem pelos capítulos muito fluido, muito maneiro, além, né, da arte que ele conseguiu após muitos anos sendo mangaka. Então, acho que é um dos melhores acho que é o melhor primeiro capítulo desse trio, assim. Muito, muito bom. Cara, pior que eu acho o pior dos três facilmente. Porque, tipo assim, a gente tá elogiando pra caralho a arte e tal. Eu acho que, assim, a arte é um ponto alto interessante, show. Porque, cara, ok, é uma situação muito precária que eles estão, né? Eles estão ali, tipo, quase morrendo. Você tá, tipo, no final da guerra e tá retratando isso de uma maneira legal. Porque eu não acho que prende tanto assim. Tipo, eu acho que. Eu acho que, tipo, no geral, tipo, é legal pelo tom que ele traz. Eu não acho que o conteúdo em si não é tão atrativo assim, sinceramente, cara. Tipo, eu acho que ele é legal porque você sabe que é sobre uma lenda. E ainda assim, tipo, beleza, o final é interessante. Eu acho que a arte realmente é o ponto mais destacável. O resto eu acho até meio de sub ali, enquanto eu acho que no Vinland e no Berserker elas acompanham bem melhor, sabe? Eu discordo. Eu acho que aqui traz um sentimento muito contemplativo sobre aquela situação que eles estão. E, tipo, o conteúdo em si, eu não acho precário, mas eu acho, tipo, não é tanto quanto nos outros. Mas a vibe que traz, já eu acho melhor. Acho algo muito mais sério, assim, do que o primeiro capítulo de Berserk, por exemplo. A arte realista do Inoue acaba aproximando a gente muito mais dos personagens do que, pelo menos a mim, isso é uma verdade pra mim, do que dos outros mangás, assim. Logo de cara eu já consigo me identificar um pouco com o Musashi, ou pelo menos sentir pena do amigo, do cara que tá junto com o Musashi, em função de tudo que acontece, que até então o Musashi não está com o nome de Musashi, né? Mas eu sinto que muito do que eu sinto com o primeiro capítulo de Vagabond é a influência do que eu já conheço de Vagabond. Ver o Musashi no começo e ver o Musashi uns capítulos à frente, né, muitos volumes à frente, faz com que eu ache sensacional a desenvolvimento de personagem dele, né? Mas sem essa bagagem, eu até concordo com o Marcos. A arte dele é um grande acréscimo para Vagabond, mas com uma história como um todo. Para um primeiro capítulo, ela desperta uma certa curiosidade, mas certamente não é o tipo de história que você vai mostrar pra alguém e vai vender o peixe do mangá, né? Talvez alguns lessem mais pela arte, mas dificilmente pela história que trata, sem conhecer, obviamente, a história do Musashi, né? Alguém que, enfim, tá indo se aventurar no mangá apenas por diversão. É que, assim, a questão desse primeiro capítulo do Vagabond é que a escolha que o Inoue faz de narrativa visual faz com que o mundo seja menos interessante, porque ele não tá explicando o mundo com palavras. Ele não tá dizendo necessariamente o que tá acontecendo. Óbvio que você vai entender na conversa, que eles são fugitivos de uma situação que tá tendo, não sei o que, tá certo, mas tu não tem uma explicação maior de mundo que nem acontece no Berserk e no Vinland Saga. Ele tá sacrificando isso em prol da fluidez da arte dele, que a narrativa visual é muito forte, bem mais forte do que a narrativa visual em relação a texto. Então, mesmo que a situação não seja interessante a ponto de, ele tá querendo construir uma história desse jeito, não sei o que, é isso que ele tá querendo dizer com a história? Não, ele tá dizendo assim, é isso que eu quero dizer na história com imagens, e como é fácil de ler, você vai conseguir passar pro próximo capítulo de boa, sabe? Ele tem pouco texto, tem quadros grandes, tem quadros contemplativos, a arte é boa, a arte é fluida, então show, tu vai conseguir passar pro próximo capítulo tranquilo, sabe? Cara, dos três eu tenho menos opinião de Vagabond, tá ligado? Porque, mano, a arte de Vagabond é linda, mas ainda precisa mais de Berserk, porque a arte de Vagabond evolui muito também. Começa de um jeito e termina não, né? No último capítulo o Inoue lançou, é outro mangá, parece, tá ligado? A arte melhorou muito, mas, assim, lendo, não sei se eu me interessaria, tá ligado? Eu li Vagabond, tá ligado? Isso que é foda. Mas eu não sei se, lançasse hoje Vagabond. Não sei se eu continuaria lendo e me interessasse, tá ligado? Porque não parece tão interessante. Não me fisgou tanto esse primeiro capítulo, sabe? Não é ruim.
Mas não me fisgou tanto, sabe? Pior que pra mim é o oposto, assim. A primeira vez que eu li Vagabond, no primeiro capítulo, eu já não queria parar. Eu só parei, tipo, no capítulo 40, assim, a primeira vez que eu li. Então, pra mim, esse sentimento eu não compartilho esse sentimento, assim. Eu acho muito interessante o primeiro capítulo. Eu sinto que, considerando que o Inoue tinha com a menor quantidade de páginas que ele tem comparado às outras obras, eu acho que ele fez um trabalho muito bom, mas diz muito sobre a narrativa visual de Vagabond, como o próprio Júnior falou, né? É um mangá que se espera que seja assim. A gente não quer que ele te dê as respostas logo de cara. Ele vai construir a história ao longo de muitos volumes. Ele não espera que você fique fisgado logo de cara. Tanto que o Inoue fez o Vagabond muito pra se ler em volume, né? Então, creio que se a gente estivesse fazendo uma análise volume a volume, talvez a gente colocasse o Vagabond como talvez um dos melhores primeiros volumes aqui, em função do que traz esse primeiro capítulo, do que esse primeiro capítulo de Vagabond conecta com o restante volume. Mas assim, logo de cara, como isoladamente capítulo, acaba que não funciona tão bem para uma primeira experiência, né? Mas a ideia nunca foi essa, de se ler assim, até pela época que foi lançado Vagabond, né? Diferentemente de Vinland, onde já foi lançado em uma época que já se tinha acesso a digital ao mangá, né? Então, eu só quero acrescentar também que é uma coisa que a gente não tá levando muito em consideração, que mesmo que os cenários de Berserk, Vinland Saga e Vagabond sejam cenários clichês, entre aspas, porque o Berserk explora um cenário medieval D&D, Vinland Saga explora um cenário medieval mais voltado na cultura nórdica, enquanto o Vagabond fala do Japão feudal, a gente tem que levar em consideração que é um mangá no Japão, então as pessoas conhecem a ideia, mesmo que a gente esteja nos anos 90 ou no século 21, as pessoas do Japão já têm ideia de como era a época do Musashi, sabe? Então tu não precisa ficar tacando barreiras de texto, explicando o que tá acontecendo, dando um contexto do que ele quer fazer na história, porque as pessoas conhecem a lenda do Musashi. O Inoue, eu tenho certeza que ele escreveu a história sabendo, não, as pessoas sabem o que é o Musashi, as pessoas com certeza já conhecem a lenda dele, mas eu vou explorar do meu jeito, e também de uma forma muito esperta, né? Levando em consideração que o cara teve um dos maiores mangás da história do Japão, ele resolve fazer a próxima série dele só com um dos maiores personagens da história do Japão também, sabe? Então, o útil uniu agradável, aí 80 milhões de cópias até hoje. E depois disso ele foi fazer basquete cadeirante, tá ligado? Olha aí. O cara já fez o sucesso com basquete e tá fazendo agora o sucesso com inclusão. Por isso que o Inoue é um grande ser humano, até onde eu saiba. Ele saiu tipo de um mangá que é de emoção, de Slam-Dunk, pra um mangá reflexão, igual Vagabond. Ele uniu os dois e fez Real, que pra quem não sabe, é um mangá de basquete cadeirante, tá ligado? Então o Inoue é um gênio. É um mangaka fora da curva. A nossa conclusão é que o primeiro capítulo de Vagabond é bom sim, tá? Enfim, agora indo pra última história, Vinland Saga, de Yukimura Makoto. E eu vou entrar numa pergunta boa aqui, porque a gente tá falando de seinens, mas Vinland Saga começou sendo publicado na Shonen Magazine semanal. Que porra é essa? Traiu o movimento? Eu acho que como a gente tá falando de seinen, a gente tinha que, em vez de ter falado do primeiro capítulo, a gente tinha que ter falado do primeiro capítulo dele na Afternoon, né? Eu acho que teria sido mais interessante, assim, porque, né, seria já com a visão mais seinen, sabe? O mangá foi lançado em 2005, então imagina tu tá lendo a Afternoon, que é uma coisa que a gente tem que falar que pros fãs de seinen, no geral, a Afternoon é um prato cheio, porque o Vinland Saga foi pra revista e tava lançando entre várias coisas. Imagina tu tá lá tranquilo, lendo Yokohama Kaidashi Kou, Bakuan Retou, Mushishi e a Lâmina do Mortal, e aí aparece um Vinland Saga nessa história. Não, a Afternoon, cara, a Afternoon, tipo, é um dos melhores serviços do Japão, se não a melhor, cara, só tem título bom. Hoje em dia tá lançando Medalite da Árvore de Rin, que vai criar polêmica, tá ligado? Mas, cara, a Afternoon só tem título de qualidade, cara. Teve uma entrevista com os criadores com os caras lá de cima da Afternoon, eles falaram que eles preferem títulos de qualidade do que ter lucro, sabe? Então eles lapidam muito do que eles vão publicar na revista, sabe? A Afternoon é muito cuidadosa. Exatamente. Mas enfim, Vinland Saga contando a história de Thorfinn e os mares bálticos da Noruega, Vikings e tudo mais. Nossa, a primeira que a gente tem que mencionar aqui do mangá é que o Yukimura, ele já tinha feito uma série antes, né, que é o Planets, né, que se Deus quiser vai ter podcast aqui no canal algum dia, né, e, né, que nem o Inoue com Slam-Dunk, não no caso que, não tô querendo dizer que Planets foi nível de fama que nem Slam-Dunk, né, mas enfim, teve anime, vendeu o show, vendeu o suficiente pra ele conseguir continuar na editora pra fazer o Vinland Saga, né. Falando desse capítulo, eu só queria dizer que eu amei esse primeiro capítulo aqui do Vinland Saga. Cara, mesmo que a gente tenha o conceito
de história nórdica, de história de vikings, vocês podem discordar de mim ou ter tido outra vivência, mas, cara, o que eu conheço de história de viking é muita coisa en passant, sabe? Ou coisa de comédia que a gente tinha, sei lá, quando era criança, sabe? Então, meio que a ambientação de viking, eu não tenho ideia exatamente o que é, e ele introduz bem essa ideia das brigas entre os nórdicos tendo que avançar para conseguir suas vidas, os francos também envolvidos nisso. E um detalhe que eu achei maravilhoso nesse mangá é ter um intérprete, cara. Cara, é uma coisa muito óbvia, mas só ele botar esse detalhe que assim, não, a gente tá vivendo na Europa, obviamente não são todos que falam a mesma língua que é o japonês, né? Então tem que ter pessoas que também falam francês, também falam norueguês, cara. Um detalhe que faz a história crescer muito. Mais imersivo, né? Legal isso. Exato. Cara, é interessante, igual você comentou, tipo assim, ele já começa, tipo, muito intenso já, sabe? Desde o começo ele já tipo, tem muito sangue, assim, tem muita... Ele tá levando flechada, aí recua, aí vai, e volta e tal. Você começa a acompanhar o Askeladd, o pessoal ali, o Thorfinn, a partir da página 15. Antes disso, cara, é só coisa, tipo, acontecendo pra caralho, assim. Você, desde a primeira página do mangá, você já sente já o impacto, sabe? Já sente que, tipo, eles estão vivendo ali, tipo, um negócio... Você, leitor, tá no fogo cruzado já, tá ligado? Você não sabe como eles foram parar ali. Você vai descobrir aos poucos, né? Você vai, tipo, ter umas dicas ali em relação a isso. Mas ainda assim, pô, maneiro pra porra. Ele também introduz muita coisa interessante ao mesmo tempo, né? Ele introduz o Thorfinn, que é uma criança que sabe lutar pra cacete, e ele é muito mal encarado, ele é muito puto. Ao mesmo tempo que você introduz o grupo do Askeladd, você vê que eles são... você vê no final que eles são vikings, eles ajudaram o cara, mas na verdade eles estavam ali pra roubar o tesouro dele. Ao mesmo tempo que tem uma batalha muito intensa acontecendo, morte pra todo lado. Tem muitas coisas interessantes ao mesmo tempo acontecendo. E o mangá, ele também mostra, apesar de todas essas coisas acontecendo, coisas muito sérias acontecendo, ele também mostra um bom humor. Né? Tipo, tem muitas cenas engraçadas no meio disso tudo. Então ele consegue manejar muito bem entre o humor e a seriedade no mesmo tempo. Acho bacana. Sempre esses caras, o Miura, o Inoue, até o Yukimura. Cara, a comédia desses mangá é boa, cara. É impressionante, cara. Não sei como, cara. A comédia dele sempre bate comigo, velho. É impressionante, sempre dou uma risadinha, velho. Cara, é que não tem como. Se uma história, tipo, se tudo é sério, nada é sério, né? Então tem que ter um alívio cômico, inevitavelmente, tá ligado? Eu gostaria de citar também que o meu primeiro contato com coisas vikings, né, foi Asterix e Obelix. Todo mundo deve conhecer, né? Meu primeiro contato com viking, Cobras Vikings, como o Júnior falou, foram coisas muito mais comédias, digamos assim, né? Tanto que tem uma série que eu assisti uns episódios, né, quando eu era criança, e depois eu fui descobrir que era uma inspiração pro próprio One Piece, que é Vicky o Viking, né? Que foi um desenhozinho meio infantil, e na verdade totalmente infantil, né? Que o Oda se inspirou pra fazer o One Piece, mas que me despertou também o interesse por mais obras vikings. Aí a partir dali eu fui conhecendo um pouco mais sobre a questão da história viking e tudo mais, e isso foi me prendendo cada vez mais. Assisti um pouco a série Vikings, li alguns livros a respeito, que eu acho interessante, e fui me aprofundando, né? E Vinland veio como o tipo de história que poderia me apresentar uma narrativa mais madura no universo, na mídia de mangá, né? Anime, mangá, sobre essa temática que eu ainda não tinha presenciado. Afinal de contas, eu só tinha visto a narrativa ocidental dela, né? É interessante notar que, assim como o Vagabond também é inspirado numa história real, o Vinland também, né? Ele é inspirado na saga do Érico o Vermelho, que é sobre a conquista da Groenlândia, a colonização da Groenlândia, descoberta da Groenlândia e tal, que ele era um islandês. Então, ele também, historicamente, claro que eu sinto que Vinland não é tão acurado quanto o Vagabond é, né? Historicamente falando, mas existe uma inspiração ali pro que tá acontecendo, né? O próprio Yukimura já falou que uma das inspirações dele nas mídias de mangás foi o Berserk, né? Em função dessa narrativa se passa em um período medieval e tal. Claro que contextos diferentes, mas a ideia é semelhante. Só que a mensagem de Vinland ela é muito diferente das outras obras. Só que não adianta falar isso aqui, né? Porque a gente tá avaliando só o primeiro capítulo. A sensação que eu tive lendo foi que eu consumi praticamente um volume inteiro nesse primeiro capítulo de 80 páginas, né? Eu senti que teve muito conteúdo, aconteceu muita coisa, bastante conceitos apresentados, eu consegui conhecer muito da personalidade do Thorfinn, a própria personalidade do Askeladd, que não apareceu tanto assim, eu consegui conhecer bem. Então eu sinto que ele apresenta muito bem o mundo de Vinland logo no começo, e mesmo que a arte de Vinland pra mim seja a menos melhor, porque eu não gostaria de chamar de pior, né, dos outros dos mangás que a gente tá comentando aqui dos primeiros capítulos, ainda assim ela é muito clara. Isso é importantíssimo para que a gente fique extremamente focado e interessado na história. Só que o que mais prende realmente é a narrativa que isso traz, né? O fato do Thorfinn ser um
garoto jovem, né, que nessa época era muito comum isso, mas que já tem uma grande experiência com guerra. Logo de cara a gente já percebe isso. E ainda tem um mini, não vou dizer plot, mas uma virada de chave no final, onde o Thorfinn fala, pô, o que eu quero na verdade não é dinheiro, né? O que eu quero é duelar com você, que é o rival do meu pai. Isso intriga tanto a gente, porque ele é um cara que faz o trabalho muito bem feito, mas parece que é tão difícil pra ele alcançar, né, a conquista, que é um duelo contra esse cara, né? Com esse cara desconhecido até então, que é o Askeladd. Então, tipo assim, por que ele não duelou já? O que aconteceu pra isso não ter acontecido? Qual que é o ponto? Como que ele chegou até aí? Então, eu acho que mais do que a questão histórica, o próprio mangá se sustenta pela própria narrativa que ele traz. Enquanto que Vagabond, ele atrai muitos leitores que já conheciam a história do Musashi e muitos leitores orientais que gostariam de ver essa arte realista ser transposta, sair do livro e ser transposta para as páginas de um mangá de forma mais, digamos assim, bem estruturada. Vinland te apresenta um mundo onde você não precisa conhecer a saga do Érico para que você se prenda ao que tá acontecendo, né? Ele funciona per si, o mangá. Eu acho que essa é a parte mais interessante de Vinland Saga. Para mim, desses três, é um mangá mais completo, digamos assim, como uma primeira experiência logo de cara. Você consegue ficar preso e entender o que o mangá quer te trazer, e você sente satisfeito com o primeiro capítulo, sabe? Eu li o primeiro capítulo e falei, cara, parece que eu tive uma experiência de ler um volume, e isso foi talvez o que eu mais achei interessante. Não foi nada pesado, tá? Eu não falo isso no sentido de ter sido difícil de ler, nem nada do tipo, mas sim de eu ter sido presenteado com muito conteúdo pro mangá e conseguir ter tido elementos suficientes para me interessar a continuar a leitura posteriormente. Não que Berserk Vagabond não tenha acontecido, mas definitivamente foi mais forte com Vinland. E a nossa conclusão sobre Vinland Saga é que ele dá um ótimo senso do que é um mangá com a estratégia e uma ambientação medieval não ficciosa. Ele mostra as coisas que vão acontecendo, estratégia de guerra, personagens cativantes, muito questionamento do que vai ser o futuro, o que o Thorfinn, qual é essa relação do Thorfinn com Askeladd, o que essa criança passou e vai passar daqui pra frente. Então, foi isso o podcast, né? Maitos, alguma coisa a mais pra acrescentar e despedidas? Bom, esse podcast foi legal. Eu nunca tinha lido Vagabond e Vinland Saga. Eu tinha lido, mas, tipo, eu fazia aquela coisa idiota de pular pra parte que o anime parou. Então eu tomei um susto, porque o anime é diferente, o começo de Vinland Saga. Foi legal experienciar. Mas já que eu tô mais familiarizado, mas ainda assim, foi uma boa experiência estar com os três aí. Comparar os três também, ver o que eles são similares, o que eles são diferentes. Foi legal falar sobre eles. É isso, galera. Tem like no vídeo e é isso. Hobbies. Então é isso, gente. Foi legal gravar, foi divertido. Porque eu fiz a mesma coisa que o Mites. Eu pulei a parte que a primeira temporada terminou e fui, tá ligado? E também lembrando, gente, que as 3 obras foi publicado no Brasil pela Panini. E normalmente a Panini sempre reimprime, então quiser comprar, fique à vontade. Então é isso, gente. Até mais e se cuidem. Mas pra quem for meio roots, né, só acrescentando o que o Hobbes falou, a Nova Sampa e a Conrad publicaram Vagabond também, só que não completaram a obra. Aí pra quem for mais roots, for a pessoa que gosta de... que não deram certo na publicação brasileira, tá aí, né? Essa foi a primeira vez no mundo que essas obras foram canceladas, pra vocês terem uma ideia. Enfim, Talho. Valeu, rapaziada, por terem acompanhado o podcast. Eu tive pra mim foi interessantíssimo revisitar Berserk e Vagabond. Vinland ainda foi uma experiência nova pra mim, eu só tinha visto o anime de Vinland. O início do mangá é completamente diferente da animação, então foi uma experiência também nova, completamente nova. E é isso aí, né? Recomendo a todo mundo que leiam esses 3 mangás, acho que vale a pena. Todos são muito bons, apesar de a gente brincar aqui que são trio seinen, né? Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do podcast. A gente se vê no próximo. E por fim, Igaraki. Eu já tinha lido, né, os 3 primeiros capítulos de todas, mas é legal revisitar, principalmente Vinland Saga, que faz uns anos que eu já tinha lido, mas é bem interessante ver como que surgiu essa parada do trio seinen, né, como que isso ficou tão popular e como que isso hoje em dia é referência, principalmente na comunidade de mangá. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou! E é isso o podcast. Tá tudo aí na descrição para você conferir as nossas redes sociais. E, se possível, se inscreve no canal, deixa o like, dá 5 estrelas no Spotify, segue a gente no Spotify. E se quiser sentir esse mesmo sentimento que a gente já transmitiu nesse podcast, tem o podcast de Slandunk, o nosso WJ Review. Tem também o ponto de partida, que tá o Slandunk, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho, né? E os outros pontos de partida para você ver como é que os outros mangás começaram. E se a gente falou do trio seinen, a gente também já falou do trio shonen, né? Então, né, também tem episódio de Naruto
Naruto, Bleach, One Piece. E é isso, porque é isso. Tem aí embaixo o nosso Apoia-se, PicPay. Se possível, pode contribuir no YouTube como membro e sub na Twitch. Lê tudo para caso você queira contribuir com a gente. E também tem nosso Live Pix e PicPay, né? Então é isso, porque é isso. Uou!